Bom, gente, nós divulgamos há algumas semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, que o vereador Igor Faraco havia apresentado requerimento no plenário da Casa, aprovado pelos demais vereadores, onde ele solicitava respostas da Águas da Imperatriz sobre o andamento das obras em Teresópolis, né? Essas várias obras que a concessionária tem feito em diferentes bairros. A gente até elogiou a iniciativa do vereador naquela época e a gente vai justamente trazer agora o que o vereador falou sobre a resposta da Águas da Imperatriz. Confira aí na fala do vereador Igor Faraco. Presidente, mesa, vereadores, imprensa, contribuintes, um excelente dia a todos. Senhor presidente, no dia 2 de março, apresentei um requerimento nessa casa, foi votado por todos os pares, e pedindo informações sobre a Água da Imperatriz, sobre as obras no nosso município, sobre essas operações que estão sendo feitas sem nenhum tipo de aviso e largando de qualquer maneira. E para grata surpresa, ontem eu recebi o retorno deles, foi muito rápido. Ontem foi dia 16, 14 dias, mas eu peço licença a essa casa para eu poder estar lendo aqui rapidamente a tratativa que eles deram ao assunto. Aí pulando aqui os cumprimentos, né? Eles continuam assim: inicialmente, importante esclarecer que compete ao poder concedente, município, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Comissão Especial Multidisciplinar de Fiscalização da Concessão dos Serviços Públicos de Água e Esgoto, em conjunto com a agência reguladora Agenersa, exercer a fiscalização da concessionária. Com o objetivo de esclarecer integralmente os apontamentos mencionados no referido expediente, informamos que o presente ofício será encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que o órgão possa oportunamente prestar a devida devolutiva aos questionamentos formulados, atendendo plenamente às solicitações apresentadas. Isso aqui quem responde é o Jackson Pires, superintendente da Água da Imperatriz. Então, assim, senhor presidente, é um requerimento aprovado por essa casa. Então, deixa de ser um requerimento do vereador Igor Faraco e passa a ser dessa casa como um todo, tá? Na qual nós temos, dentro do Poder Legislativo, a competência constitucional para fiscalizar os serviços públicos concedidos. Não importa se é concessão, se é feito pela prefeitura, essa casa tem poder fiscalizatório sim. E o que eles fizeram aqui foi empurrar com a barriga, jogar a responsabilidade para órgãos que não têm essa responsabilidade. Ou seja, tem sim, porém em comunhão com essa casa. Essa casa, assim como o executivo, devem sim fiscalizar o que está sendo feito nessa cidade, seja concedido ou não, seja por concessão ou não. Então, senhor presidente, é de muita estranheza receber uma resposta tão rápida como essa, transferindo a responsabilidade. Ou seja, não responderam nada, disseram para essa casa, que é representante legítima da população, que vão continuar fazendo o que bem querem, sem dar satisfação a ninguém, e prejudicando cada vez mais a nossa população. Vimos aí, né? A resposta da Águas da Imperatriz é que ela não vai responder o requerimento do vereador, praticamente, porque ela encaminhou que deve ser reclamado junto à Secretaria de Meio Ambiente. Bom, o assunto foi debatido por outros vereadores que se pronunciaram, entre eles o vereador Marcos Rangel, que tem insistido numa tecla que depois de uma resposta dessa da concessionária, eu acho que ganha até mais força. O Rangel tem falado da necessidade de Teresópolis ter uma agência reguladora a partir da instalação aí do saneamento básico para essa questão no município. E realmente eu acho que tem que concordar com o vereador, porque se a Agenersa, se a Água da Imperatriz diz que responde à Secretaria de Meio Ambiente, à Agenersa, algumas situações a Secretaria de Meio Ambiente não vai cobrar da Águas da Imperatriz porque não passa por ela. Como, por exemplo,
o andamento de obras, cronograma de obras, ruas que estão sendo fechadas, etc. A Genersa, o vereador falou no seu pronunciamento no plenário da Câmara hoje, o vereador Rangel, colocou muito bem que a Genersa ela fiscaliza todo o estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios. E alguns têm problemas iguais ou até maiores que o nosso, nesse sentido de saneamento básico, etc. E água. Então, a situação fica ainda mais grave, porque a Genersa não dá conta de se dedicar exclusivamente a um problema. E hoje, o que a gente tem em relação a esse monte de canteiro de obras da Águas da Imperatriz em Teresópolis é a necessidade de uma regulação local. Então, a agência, eu acho que ganha força esse pensamento do vereador. Porém, até hoje não saiu do discurso do Rangel, porque ele tem se posicionado, mas não avança nenhuma ação prática e efetiva para a implantação dessa agência. Mas vamos ver aí o que falou o Rangel sobre o tema. Eu vi ali no parecer do Igor dizendo, a Câmara pode, a gente pode, mas tudo que você envia para lá, eles respondem com isso. Vou encaminhar para a Genersa, vou caminhar para a Genersa. E daí eu falo da criação da agência municipal, que diversos municípios, tanto no estado do Rio quanto pelo Brasil afora tem, que é justamente para você encurtar esse atendimento. Mas quando a gente fala de agência municipal, se acha que está se falando de criação de cargos para indicar. Não está se falando de criar uma agência técnica, onde você tenha técnicos que possam, de fato, avaliar, inclusive, o aumento dessa questão de água. Porque, o doutor Amorim bem disse ali, a gente, por enquanto, paga água. Mas para qualquer R$100 de água paga hoje, assim que implantar o sistema de esgoto, você paga R$90 de esgoto. Porque a conta está lá, é 0,9. Para cada 100% de água, 0,9 de esgoto. Ou seja, se você consumiu R$100 de água, você vai pagar 90 de esgoto. Então, você vai pagar 190. Então, essa conta ainda vai piorar muito. Se a gente acha que o buraco está dando transtorno, que a rua mal consertada, ainda vai vir o transtorno financeiro, que a população vai pagar. Então, a gente precisa continuar, e vou continuar, como eu disse aqui, cobrando a questão da Agência Municipal de Regulação, que onera em nada o município, muito pelo contrário. Esse dinheiro que hoje, Maurício, é retido na conta para transferir para a Genersa, ele não é usado em nada no município, nada. Ele vai para a Genersa e lá ele fica. Se usar 100% usou, se usar 10%, os outros 90% fica para lá e não tem retorno nenhum para o município. Porque a Genersa hoje ela faz para tantos municípios que é uma agência até inchada. Outro dia publicou no Diário Oficial abrindo mais 5 vagas para delegado de polícia poder compor o quadro da Genersa. Você tem ideia do tamanho que a estrutura é, né? E aí você começa a entender. Eu não sei qual é o objetivo, mas publicou lá. Então a gente precisa, Igor, ter aqui a proximidade de uma agência, de alguém que realmente, ou que se pegue uma secretaria e que se mude isso, mas a agência seria o melhor caminho, para você ter todo tipo de profissional. Porque a fiscalização disso vai muito além de ambiental, tributária, fiscal. Como que a Câmara hoje, por exemplo, poderia participar na questão dos aumentos de água que a Genersa dá quase que no geral para todo mundo? Quando ela compara a água, por exemplo, que é tratada do Rio Guandu, né, olha a diferença que tem de tratamento das águas do Guandu, que abastece quase que o estado, a região metropolitana do Rio ali toda. Olha a diferença de água para as águas que o Três Picos fornece para Águas da Imperatriz. A questão de tratamento disso é absurda, de diferença. A gente entrega para eles quase que uma água mineral para eles só botarem lá algum pouco de cloro, algum outro produto e devolverem para a gente. Muito diferente de lá. Então, se a gente não tiver aqui um mecanismo de poder fiscalizar, a gente vai continuar chovendo no molhado aqui o tempo inteiro. Até porque toda vez que questionar, eles vão dizer o seguinte, a gente tem aqui uma liminar judicial, que foi o que permitiu a implantação deles na cidade. Então, a gente precisa reavaliar muito, Igor. A gente tem que continuar cobrando, mas pode ter certeza que as respostas vão permanecer essas aí, dizendo que tem que cobrar da secretaria, que tem que cobrar da Genersa, mas que deles nunca. Porque, na verdade, eles só vieram para a cidade para oferir lucros. Eles são empresa privada e o objetivo deles é oferir lucros. Se você observar, eles não estão implantando esgoto ainda em bairros como Posse, na Posse só no caminho que leva ali até a estação de tratamento. Você não viu ainda, André, eles rasgando rua, por exemplo, lá na Coreia, tu já viu? Vale da Revolta, Quinta Lebron, Pimentel, Rosário, por que eles não estão lá? O único bairro, né, e aí é um bairro que eu sou nascido e criado, posso falar, é Beiralinha, que eles estão rasgando. Por quê? A proximidade que a Beiralinha tem com o Rio
É ali de 50 metros, 60. Então é muito mais fácil de implantar. Eles vão pegar direto lá na fonte deles. E eles, não, mas a gente está dentro dos bairros também. Mas por que eles não foram para os bairros afastados ainda, da margem do rio ali? Porque é mais caro, porque o investimento é maior e porque essas pessoas podem solicitar aquele desconto lá para pagar menos. Então eles não têm interesse. Eles estão rasgando a Reta, Araras, todos os bairros mais próximos do rio são que eles estão rasgando para poder implantar e dizer, ó, a gente começou a tratar. Porque a concessão fala isso. A partir do momento que iniciar o tratamento, eles podem cobrar para a cidade inteira. Bom, tá aí, o vereador fez outras colocações, outros vereadores abordaram também esse tema sempre polêmico da concessionária Águas da Imperatriz, mas não pode realmente ficar desse jeito, né? Uma resposta é o seguinte, praticamente o que a concessionária disse para os vereadores foi: busquem as informações na prefeitura, porque nós aqui não temos que mandar essas respostas para vocês. Acho que ficou mais ou menos desse jeito, né? Bom, quero agradecer a Letícia Leal, o pessoal da Farmácia Teresópolis, Neemias Nepomuceno, a Lenfarte, também Nádia Liberato, nos acompanhando pelas redes sociais da TV Cidade. Um abraço também para o meu amigo Severino José de Souza e para o Alexandre Martins, grande Flamengo. Alexandre me xinga, como é que... É o Alexandre flamenguista. Pelo amor de Deus, assim, o Alexandre vai reclamar comigo. Alexandre flamenguista. Eu tenho um amigo Alexandre botafoguense, mas não sei se ele está assistindo. O Marcelo Rabelo Maluf nos assistindo lá no Jardim Botânico, na sede da TV Globo. Um abraço, meu amigo Marcelo. Falei de botafoguense, entrou um aqui, ó, o Gildo Paulino, meu querido amigo Gildo, mandando um boa noite. Valeu, Gildo. Bom, gente, outros temas foram debatidos na sessão de hoje, não houve votação de projetos de lei, alguns projetos foram apresentados, né? Inclusive daqui a pouquinho a vereadora professora Amanda fala de um projeto que ela apresentou, que complementa um projeto votado na semana passada sobre questão dos medicamentos, que tem sido uma reclamação na área da saúde de Teresópolis. Mas, antes disso, nós vamos trazer uma participação do vereador Paulinho Nogueira, onde ele faz uma solicitação em nome dos moradores das proximidades ali do Hospital São José, e ele explica o problema que o pessoal está enfrentando por lá. Confere aí. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir à Secretaria de Segurança Pública, na possibilidade de fazer uma vistoria na Rua Janote Primo, ali próximo do Hospital São José, porque os motociclistas estão colocando as motos em cima da calçada, atrapalhando a passagem das pessoas. Gostaria que, na possibilidade, fizesse uma fiscalização lá para verificar realmente o que está acontecendo ali. Aquela rua, ela voltou pela sua mão normal, uma solicitação do nosso gabinete. Tivemos uma reunião aqui com a comunidade, que foi muito bem aceita, mas eu solicito que eles façam uma vistoria lá, e aí, se constatado isso, que não multe eles por enquanto, né? Que oriente, que notifique, para que eles tenham ciência que ali não há possibilidade de estacionamento mais. Então, peço à Secretaria de Segurança Pública, se pudesse, ainda esta semana, então, tá lá realmente fazendo esta fiscalização. Bom, o vereador comentou também uma outra questão lá da comunidade do Arrieiro, né? Aquilo que eu falo, o vereador, a gente fala, o vereador não está lá para pedir obra, não sei, não, mas tem que ser voz das comunidades. E o vereador Paulinho levou até a prefeitura reivindicação para o estado do Arrieiro, que estava numa situação muito difícil, uma comunidade que fica entre o acesso à posse, né, ali no primeiro distrito, e a Fazenda Alpina no segundo distrito. E os dois acessos, às vezes, são complicados, né? Então, o vereador reivindicou e tomara, né, que possa estar resolvendo lá o problema. A vereadora professora Amanda, ela falou sobre o projeto que ela apresentou
porque o vereador Raimundo Amorim fez um questionamento de por que apresentar um projeto que falava de um tema semelhante ao projeto do Executivo que foi aprovado na semana passada sobre a questão dos medicamentos. E ela explicou o porquê da entrada, inclusive a orientação que ela teve para apresentar esse projeto. E falou também sobre outro tema complicado em nossa cidade, que é a violência contra crianças e adolescentes. Vamos conferir um trecho do que falou a vereadora. Presidente, fazer um breve comentário sobre o projeto de lei que a gente traz à casa para incluir na lei que foi votada semana passada da farmácia popular. No momento que a lei foi atravessada nessa casa, ela entrou como regime de urgência e a gente observou que poderia haver algum tipo de acréscimo a esse projeto de lei. Só que por uma orientação da Procuradoria da Casa, a gente achou mais saudável, após ouvir inclusive os argumentos da Procuradoria, que foi consultada, que fosse atravessado por projeto de lei para que todos pudessem ter acesso ao nosso requerimento e não fizesse de forma atropelada, né, a votação em breve. Então, assim, não é um projeto que vem alterar qualquer texto legal. Aquele texto foi votado por nós, aprovado inclusive por mim, na votação anterior, e a gente entendeu que ele é um projeto que caberia uma ampliação na sua redação, trazendo assim a transparência e monitoramento dos medicamentos. A gente está falando da farmácia popular, o projeto não contemplou na sua redação esse mecanismo de transparência e de monitoramento e acesso à população sobre onde encontrar o seu medicamento, onde ele pode estar tendo uma baixa, até para sinalizar para o próprio governo a inclusão novamente dessa medicação que a população precisa usar. Então, na verdade, esse projeto de lei ele vem para incluir mais itens à redação e ampliar a possibilidade da população ter acesso à quantidade de medicamentos, onde esses medicamentos estão, e assim se direcionar ao posto ou aquele equipamento nosso que tem a farmácia popular que possa estar viabilizando determinado medicamento que em outro equipamento próximo talvez não possa estar encontrando, Vitinho. E nossa indicação também, para falar da questão do Bem Me Quer, é um assunto que eu tento sempre estar trazendo tanto para casa quanto para os lugares que a gente tem acesso. Na população, a gente tem muitos números de crianças ainda que são vítimas de violências sexuais e adolescentes. A gente vê que esses números são maiores no interior. A gente tem a dificuldade do interior em chegar nos equipamentos públicos da nossa cidade aqui no centro. O Bem Me Quer hoje está no centro da cidade. Então, a gente faz essa indicação e espera que seja o mais rápido possível a análise da possibilidade de estar colocando um equipamento dessa importância dentro do 3º distrito nosso, lá em Bom Sucesso, para que as crianças não tenham que também passar por esse desconforto de transitar por longas distâncias para ter o atendimento necessário para minimizar os efeitos de uma violência tão grave que ainda acontece na nossa cidade. No mais, por hora, obrigado, presidente, pela oportunidade. Bom, gente, para terminar o nosso boletim da Câmara de hoje, antes eu quero mandar um abraço para o Diego Aguiar, como sempre, pedindo atenção aí da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e também da Secretaria de Limpeza Urbana sobre a Rua Álvaro Paná, poda, capina, iluminação em alguns pontos e, lógico, né, o asfaltamento lá na Avenida do Caingá. Obrigado, Diego. Tem as moções e indicações, os vereadores apresentam pedidos. De vez em quando a gente abre espaço para registrar alguns, para você que não tem o hábito de assistir ou de acompanhar as sessões da Câmara, entender também o funcionamento disso e, de repente, sua comunidade está ali entre as citadas. Então, vamos ver a primeira parte aí das moções, né, de alguns dos vereadores. São muitos vereadores, não dá para a gente reproduzir todos aqui. Vamos trazer algumas. Confira aí. Moção 129 de 2016, vereadora Márcia Valentim. Assunto: solicita o Poder Executivo Municipal a instalação de lixeiras de coleta seletiva ao longo de toda a extensão na Avenida Lúcio Meira, no bairro Várzea. Moção 130 de 2026, vereadora Márcia Valentim. Assunto: solicita o Poder Executivo Municipal a realização de operação tapa-buraco na servidão realizada ao lado da Igreja de Deus, na Quinta Lebrão, na Rua Tancredo Neves, número 512, Quinta Lebrão. Em discussão, em votação, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Moção número 103 de 2026, vereador Maurício Lopes. Assunto: solicita o Poder Executivo Municipal a realização de serviço de
recapeamento e operação tapa-buraco na rua Castelo, no bairro Albuquerque, em toda a sua extensão, em caráter de urgência. Moção 104/2006, o vereador Maurício Lopes. Assunto: solicita ao Executivo Municipal a instalação de um pórtico semafórico customizado na congruência à Avenida Oliveira Botelho, na rua Flávio Bortoluzzi de Souza, no Alto. Em discussão, em votação, aqui de concorda, permaneça como estão, aprovado. Moção 131 de 2006, vereador Paulinho Nogueira. Assunto: solicita ao Executivo Municipal a realização do serviço de troca de cabeceira da ponte na rua Márcio de Souza, em Arrieiro. Moção 132 de 2006, o vereador Paulinho Nogueira. Assunto: solicita ao Executivo Municipal a realização do serviço de asfaltamento das duas curvas principais na localidade de Arrieiro, conhecidas como Curva da Igreja e Curva da Cervejaria. Em discussão, em votação, aqui de concorda, permaneça como estão, aprovado. Bom, gente, nós estamos aí já em cima da hora de terminar o nosso primeiro bloco e também o boletim da Câmara. Então, a gente encerra aqui o nosso boletim de hoje.